né? Boa tarde a todos, aqueles que já entraram depois também. Então, pessoal, o que eu vou fazer, né? Nós vamos fazer igual nós fizemos na última aula, né? Eu vou passar para vocês, eu vou colocar aqui também no nosso grupo aqui, tá? No nosso chatzinho aqui, o endereço do vídeo, né? Então, já estou colocando aqui, só um minutinho. Então, esse é o endereço do vídeo, mas vou colocar também lá nos grupos de WhatsApp, para não acontecer igual aconteceu da última vez, que quem estava atrasado não conseguiu entrar, né? Então, vou colocar aqui, ó, é o vídeo para assistir antes de comentarmos. Então, aqui está o endereço do vídeo, certo? E vou encaminhar essa mensagem aqui para o outro grupo também, tá, pessoal? Para o grupo do julgamento lá, 2020/1. Beleza? Então, nós vamos fazer como da outra vez, vou dar um tempinho para vocês assistirem ao vídeo e depois a gente volta por aqui, tá? Galera, eu peço desculpa, ficou muito baixo o vídeo. Quem tiver um fone de ouvido aí, coloca no máximo, ou senão presta muita atenção. Ficou muito, teve uma hora que o trator também atrapalhou um bocadinho, vocês vão ver lá. Tá certo? Eu estava tentando gravar até com o meu fone de ouvido sem fio, mas eu acho que das próximas vezes eu vou ter que tirar ele e colocar ele bem próximo da boca para talvez sair um pouco mais alto. Olha que eu dei aula naquele dia bem alto, tanto é que eu fiquei muito cansado depois daquela aula, porque eu fiquei falando, gesticulando muito alto, e mesmo assim ainda saiu baixo, tá? Então eu peço que vocês aumentem um pouquinho aí, tá bom? Então, como a gente havia dito, assistir ao vídeo lá, tá? E depois a gente volta aqui para comentar, certo? Então, pessoal, vamos lá. Acredito que agora todo mundo já terminou de assistir, né? Pessoal, então, só para a gente finalizar a aula de hoje, né? Então, dessa vez, na primeira aula, a gente mostrou como eram coletadas as medidas, né? Na segunda aula, que é a aula de hoje, a gente, então, fala de mais vacas, né? Então, no caso, 3 vacas aí, mostrando um universo de 3 animais diferentes, completamente diferentes elas, né? Para a gente começar a perceber essas diferenças, né? Gostaria, então, de chamar a atenção para vocês aqui. Vou até tirar aqui o áudio aqui. Mas essa primeira vaca era uma vaca até um pouco grande, né? Uma vaca até tem algumas características interessantes, né? Não tão alta quanto aquela primeira vaca que a gente mediu. A primeira vaca era realmente uma vaca de altura de garupa bem alta, né? Mas essa vaca era até uma vaca muito bem comprida, vamos falar assim, né? Uma vaca maior um pouquinho. E aí nós pegamos todas as medidas dela, né? Inclusive, tive uma maior dificuldade aí. O áudio está muito ruim, né, pessoal? Da próxima vez, se eu precisar, acho que eu vou ter que levar o meu fone de ouvido bem próximo da boca, né? Para a gente conseguir falar bem. Mas acho que dessa vez deu para mostrar bem direitinho como que coleta a medida de largura de isquio, de ilho primeiro aí, né? E depois a de isquio. Essa vaca, ela estava com um pouquinho de diarreia, não sei se vocês perceberam, toda hora que eu chegava perto dela, ela estava com um pouquinho de diarreia. Eu acredito que a diarreia está acontecendo um pouquinho, porque é o seguinte, a silagem que está sendo usada lá no IF não é uma silagem que está muito boa, não. Ela foi feita uma silagem com milho que teve que cortar antes da hora, né? Não acompanhou aquela linha do leite lá do milho. A área precisava ser liberada, então foi feita uma silagem, né, desse jeito. E aí eu acho que para compensar um pouco a silagem, estão colocando um pouquinho mais de ração nos animais, então estavam em período de adaptação ainda, estava tendo muita diarreia, certo? Então por isso que toda hora vocês vão perceber, né, que na hora que eu chegava próximo dela, estava defecando constantemente, né? Em relação à medida de isquio dela, bem pequeno, bem baixo, né? Eu achei muito baixo,
uma vaca que tem até uma largura de ilho normal, vamos falar assim, mas isco bem fininho. Depois a gente foi medir as características de Uber dela, né? Principalmente a medição do tamanho do Uber, dos tetos, né? O teto dela deu normal. Aqui já dá para vocês verem um pouquinho, ó, baixando aqui um pouquinho, a inserção de Uber dela é muito ruim, depois eu comentei isso de novo, né? Mas a inserção de Uber deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? A inserção de Uber dela não foi tão bom quanto se imaginava, tá certo? E aí, coletando as medidas, né? Dessa vez eu coletei só mesmo no paquímetro de plástico, porque ele é muito mais prático em relação àquilo que a gente tinha falado na aula passada. Ele tem menos arestas, menos chance de machucar o animal, então por isso que eu fiz a opção, né? Essa vaca, ela tem um defeito muito grande. Os tetos traseiros, né, e o úbere dela, ele é desproporcional. O úbere dela, principalmente do lado direito, vocês vão ver, ele tem uma... Não sei o que aconteceu com o animal, mas ele tem... Além dela ter os úberes traseiros, né, vamos falar assim, os úberes mais caudais, mais para cima, o úbere né, do lado direito, ele ainda é mais para cima do que o do lado esquerdo, tá certo? Então, eu acredito que isso seja algum defeito principalmente nos ligamentos laterais, que puxou um pouco esse úbere, né, esse teto dela, vamos falar assim, né, um pouco mais para cima, tá? Então, é um defeito do úbere por inteiro, né? Tetos desiguais, tetos em posições desiguais, né? Isso acaba penalizando muito a nota do animal, tá certo? Soltando o animal, né? A gente viu que ela tem uma leve, vamos falar assim, uma leve angulosidade, né? Um pouquinho melhor que a primeira. É um animal até de porte bom, dá para vocês perceberem que é um animal girolando, né? Todo mundo consegue perceber que é um animal girolando, mas é um animal que tem um pouquinho mais, tá? Até voltar aqui um pouquinho, ó. Vocês conseguem perceber com relação à composição racial, é um animal que tem um pouquinho mais aqui do formato da cabeça, puxando para o holandês. Então, provavelmente um animal 3/4, né? Talvez um 7/8, mas eu acredito que seja um animal 3/4, né? A gente percebe que às vezes o animal meio sangue, a marrafa aqui é bem característica, a orelha é bem maior, né? A gente consegue ver um pouquinho mais do cupim do animal aqui, né? E é o que não aparece aqui nesse animal. Pode falar. Professor? Pode falar, tá me ouvindo? O Lucas levantou a mão. Quem levantou a mão? O Lucas. Seu Lucas? Pode falar, seu Lucas. Pode falar, seu Lucas. Acredito que... Bom, na hora que ele quiser, ele pode interromper. Então, seu Lucas, fique à vontade. Não sei se o senhor está me ouvindo aí direitinho. Na hora que o senhor quiser, só me interrompe aqui, tá bom? Seguindo aqui, então... Então, é uma vaca assim, né? Até... lógico que a outra está em um segundo plano, mas dá para você perceber que é uma vaca um pouco menor, né? Talvez seria um tamanho ideal de vaca, tá? Vacas um pouco menores do que as vacas muito grandes, muito maiores, tá certo? Aqui a inserção de úbere, dá para vocês verem perfeito aqui o que eu havia dito, né? Úbere bem sendo inserido aqui, né, na virilha do animal, o que não é o desejável, tá certo? Também outra coisa que a gente percebe, olha o estreitamento desse isquio, né? Uma vaca com estreitamento muito grande de isquio, muito pequeno. Isso é muito ruim, pessoal, porque atrapalha muito o canal de parição. É uma vaca que, com certeza, né, bezerros um pouquinho maiores, ela vai agarrar bezerro, justamente por causa disso. Isso não é ideal, não, tá certo? Então, não é muito bom vacas com uma largura de isquio bem pequeno como essa. Ilho já
né, já é algo que nos mostra, né, a largura de ilho, e a largura de isco, ela acaba mostrando também aí, né? Com relação a parte né, se a gente observar aqui bem, dá para a gente ver, né, a profundidade de costela aqui, né, do animal, é uma vaca pouco profunda, né, ela não teve uma profundidade tão boa também, a gente até chegou a falar da nota dela lá, né, em relação à profundidade de costela dela, muito pequena, e também, ao observar essa vaca de frente, né, a gente consegue ver, assim, é uma vaca aí que tem uma força leiteira mediana, né, um pouco para baixo, poderia ser mais larga um pouquinho. A primeira vaca tinha uma força leiteira muito maior do que essa aí, né. É uma tendência, vacas excelentes, né, principalmente vacas que têm a maior produção de leite, elas têm uma força leiteira muito grande, nesse peito muito avantajado. A gente já fala as razões da força leiteira, né, um peito maior, capacidade maior cardíaca, principalmente capacidade cardíaca, mas também uma capacidade respiratória muito maior, uma capacidade abrigar um pulmão maior, né? Já quando a gente está falando em termos de profundidade corporal, aí profundidade corporal nós estamos pensando, né, em um animal capaz de abrigar crias, né, mais bem nutridas, né? Tudo bem, a gente pensa também um pouco sobre as capacidades cardiorrespiratórias. Aí, quando a gente fala em profundidade, a gente pensa também em vísceras, né? Um animal consegue ter uma víscera tão grande quanto necessário para ele se manter, né? Então, o animal que vai ter ali, por exemplo, um tamanho de ruben ideal, tamanho, né, de omaso, apomaso, por exemplo, retículo de tamanhos normais, para que ele possa ter uma excelente nutrição também, né? A gente pensa também em animais com maiores tamanhos de fígado, de pâncreas, por exemplo, tá certo? E é lógico, a profundidade corporal está muito mais intimamente ligada a uma capacidade maior de obter uma cria bem nutrida, tá certo? Essa é a importância dela, certinho? Bom, aí a gente passa um pouquinho para olhar os aprumos, né, do animal. Dá para vocês perceberem uma vaca com pisada chinelada, aqui dá para vocês perceberem bastante esse achinelamento do animal, né? As pinças bem mais na frente, então isso mostra que o animal ele tem um certo grau de chinelamento, né? De animal com a pisada mais atrás, né? Aqui também a gente percebe uma pinça um pouquinho para frente. Um dos grandes problemas dos animais ali do IF é aprumos. Nossos aprumos são muito ruins, né? Os animais de aprumos ruins. Então, aqui a gente percebe um pouquinho, até que no vídeo eu falo, né? Eu comento, aqui dá para você perceber melhor, ó, né, a respeito do jarrete visto lateralmente, né? Uma vaca, então, que tem esse jarrete bem inclinado. Isso não é ideal, não, tá certo? Isso não é muito bom, não. Uma pena que no dia eu não estava com o meu celular aqui, mas aqui perto de casa, esses dias, minha filha gosta muito de ver boi, né, animais, né, ela fica pedindo para sempre ver boi, né, então eu desço sempre com ela aqui numa propriedade que tem aqui perto da minha casa, e lá tinha uma vaca desse jeito, com esse jeito de chinelamento, e mancando muito, animal machucado. Provavelmente é um animal que já tem muito tempo, já está há muito tempo no sistema de produção, e estava mancando, né? Aqui no IF talvez não parecia tanto, porque embora esse pasto nosso esteja muito ruim, ele ainda é muito plano. Aqui perto de casa não, ele é muito íngreme. E aí o animal manca muito, né? Dói muito para o animal. Então era um animal que estava claudicando demais da conta, uma vaca, né? Também uma vaca, nesse caso era uma vaca girolando também, né? Mas no caso dela parece que um pouquinho mais com grau de sangue, né? E aí era bem característico. É uma pena não estar com meu celular para gravar e mostrar para vocês nessa aula de agora, certo? Bom, que mais que a gente tinha que falar aqui? O jarrete visto por trás, nós falamos também. Ela tem um pouquinho fechado esse jarrete, né? Dá para a gente perceber. Acho que dá para. Aí, ó, nessa posição aqui, a gente consegue ver o jarrete. Olha aí, que posição interessante, né?
Então, o animal já tem um charrete um pouquinho mais fechado. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês também em relação ao ligamento, né? O ligamento totalmente frouxo. Uma vaca que tem ligamento muito frouxo, a gente percebe ao caminhar, né? O ligamento central. A gente percebe que ele até tem um esboço aqui para poder tentar dividir, mas lá em cima ele está bem solto, né? É uma vaca que, olha lá, ó, o teto passando muito do jarrete. Então, você imagina que aqui não precisa de um capim muito alto para eu começar a tocar nesse teto. Vocês percebem isso tranquilamente, o que não é o ideal, né? Os ligamentos laterais também muito frouxos, a gente percebe isso, né? Os ligamentos laterais. A gente percebe o ligamento central muito frouxo quando a vaca começa a caminhar e o Uber, ele balanga, né? De um lado para o outro, né? Então, aquilo mostra que o ligamento completamente frouxo, nos ligamentos laterais muito frouxo, diferente da próxima vaca que vai vir, né? Então, essa vaca é muito ruim de Uber, infelizmente, né? Até o tamanho do Uber é um tamanho bom, se a gente for perceber, um Uber tem um tamanho bom, né? Mas é um Uber muito baixo, inserção muito ruim, né? Ligamento central muito ruim, os tetos, né? Principalmente a posição deles, os traseiros, né? Não muito interessante, um pouquinho aberto o teto aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, esse teto da direita é um pouquinho mais aberto que os demais. Então, uma vaca que tem um Uber muito ruim, né? Então, dá para vocês perceberem isso aí visualmente, né? Bom, e aí a gente passa para... vamos passar para outra vaca, vamos adiantar um pouquinho, né? Essa para outra vaca. Aí a segunda vaca, aí já é um animal mais, né, um animal holandês, né? Foi uma vaquinha tão boazinha essa, eu acho, se não pegar nada, essa foi boazinha. Deixou a gente fazer tudo direitinho, né? Mas era um animal, deixa a gente... Essa parte aí é muito de medidas mesmo, não vou ficar pegando muito não, que é mais fácil medir, né? Um animal bem alto, né? Por ser holandês, aí a gente percebe que é um animal bem mais alto, certo? Tive até dificuldade de colocar aí, né? É um animal que está com score corporal um pouquinho baixo do que deveria, né? Uma vaca bem mais magrelinha, vamos falar assim, né? Poderia estar com score um pouquinho melhor. Com relação aos tetos dela, ó, os tetos dela, embora o tamanho até estava um pouquinho bom, mas aqui dá para vocês perceberem, né? É uma vaca que os tetos até têm quase a mesma medida, tá certo? Só que é uma vaca que, assim, os tetos poderiam ser um pouquinho melhor, né? Dá para você ver que essa vaca tem um teto um pouquinho ruim, né? Quando você observa animais de alto padrão, você percebe esses tetos aqui muito mais bem definidos, né? Todos muito parecidos com esse teto aqui, né? Esse teto aqui da esquerda, parece que tinha, sei lá, um inchaço, um acesso aqui, eu não sei, não aparecia no teto aqui da direita, né? Não sei o que aconteceu com o animal, enfim, tá certo? Mas é um animal que tem um tamanho muito bom. Aqui dá para vocês verem a medida tranquilamente do que a gente está falando, né? Então, ele deu, acho que 7, né? De medida, o tamanho ideal, que a gente gostaria que desse mesmo, tá certo? E também a largura dele estava dentro do ideal, né? Aqui, o animal depois de solto, né? Então a gente percebe, é uma vaca que está um pouquinho mais tosca, né? Poderia ter um pouquinho melhor de angulosidade. Dá para vocês perceberem que, embora seja uma vaca que, né, tem até um grau de angulosidade, mas ela está um pouquinho precisando de um pouquinho mais de nutrição. A gente percebe aqui, né? Uma vaca bem reta cá em cima, certo? Com relação à profundidade corporal, né, a gente consegue perceber que é uma vaca de profundidade corporal pequena, né, muito ruim, por sinal, não é muito boa nada, é uma vaca bem... Aqui sim, gente, olha que imagem interessante, olha uma vaca extremamente reta, muito pouco angulosa, né, não vejo angulosidade aqui na coluna dela, por exemplo, né,
a profundidade corporal muito ruim, né? Não é uma profundidade corporal interessante, e também não é uma vaca de força leiteira também muito boa, não, tá certo? Mas era uma vaca que tinha alguns aspectos né, do Uber bom, né? Então a força leiteira dela era mais ou menos, talvez a piorzinha que tinha em relação às outras em termos de força leiteira, né? Deixa eu passar um pouquinho mais. Só um pouquinho mais, achar um ângulo bom aqui para a gente ver. Aqui, ó. Deixa eu ver, não, aqui não dá para a gente perceber um pouquinho os jarretes, né? Desculpa, os jarretes, não, as pinças aqui, né? Um animal que estava, até assim, ele tinha um certo grau de chinelamento, mas não era muito bom. Os jarretes vistos por trás, um pouquinho fechado, dá para vocês perceberem isso aí, né? O animal, quando está parado, né? Você percebe que está um pouquinho fechado, né? Já vou chamar a atenção aqui para o ligamento, né? Um pouquinho puxado aqui também, um pouquinho melhor do que as demais, o ligamento dele, né? Dá para dividir, ver bem. Observe que o animal, ao caminhar, ele não está balançando esse úbero lateralmente, que mostra que talvez os ligamentos centrais, laterais estão um pouquinho mais firmes, né? Então, a gente consegue perceber. Aqui, ó, olha que interessante, ó. O Uber ele não está passando tanto do jarrete, né? Então, está na linha do jarrete, tá certo? Esse é o ideal, né? Não passe, né? Essa é a altura ideal, que não passe do jarrete, né? Então, isso está muito ligado ao ligamento central, também está muito ligado aos ligamentos laterais, né? O que mais que a gente tem que comentar? A inserção do Uber, olha lá, bem mais ventralmente do que a outra. A outra, vocês vão lembrar que o Uber, a inserção dela começava quase aqui, né? Então, aqui, ó, na outra vaca anterior, né, ela fazia um bojo indo totalmente para trás. Aqui ele está bem para frente. Então, esse Uber aqui não atrapalha a vaca a caminhar, né? Ele não fica entre meias pernas durante ao caminhar da vaca, né? Ao contrário da outra vaca. Então, por isso, essa importância dessa inserção, né? Do úbero cá na frente, os ligamentos laterais todos aqui puxando esse úbero para frente, né? Olha a posição dos tetos muito boa, né? Todos apontados para baixo. Aquilo que eu havia falado para vocês, que o teto da direita não tem aquele problema que tem do teto da esquerda, tá vendo? Né? Um abscesso aqui, a gente, né? Provavelmente aquilo lá é alguma cicatriz, algum machucado, né? Então a gente percebe isso, certo? Com relação aos jarretes, né, a gente falou, né, o jarrete dela até lateralmente está muito bom, né, é uma vaca que, de certa forma, a pisada dela não está muito fora, muita chinelada não, um pouquinho só, mas quase perceptível, né, bom demais. Com relação ao ângulo de garupa dela, eu acho que tem uma hora ali que eu consigo mostrar o ângulo de garupa até melhorzinho, no finalzinho, deixa a gente procurar aqui. Não, aqui acho que não deu para mostrar, mas é uma vaca que estava com... Cadê? Aqui, ó. Então, ela tem uma certa inclinaçãozinha, né? Não muita, deveria ser um pouquinho melhor, mas tem, né? Uma certa inclinação, certo? E, por fim, nós começamos na última vaca aqui, né? Essa aqui talvez foi a que deu para vocês verem o melhor jeito de obter as medidas, né? Conseguiu ver bem as medidas aí, ó. Como é que é feito, então, né? Também era uma vaca que tinha uma largura de isquio bem pequena, poderia ser um pouquinho melhor, certo? Uma vaca de teto pequenininho, né? Vocês conseguem perceber o teto bem pequeno. Essa vaca, ela estava chutando muito, estava com muito medo de machucar ali, né? De imprensar meu dedo, porque toda hora que você encostava nela, ela chutou bastante ali, né? Essa hora foi uma sorte ela ter deixado medir, né? Então, olha que imagem muito boa, né? Dá para vocês perceberem aqui, ó, tranquilamente, né? 5, né? De tamanho de teto. Então, aqui vocês conseguem perceber, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5. É um teto bem pequeno, né?
O ideal era 7, 2 centímetros maiores, né? Então, é lá também, ó, né? Como além dela ter o teto em termos de tamanho pequeno, o diâmetro do teto também era bem pequeno, bem pequenininho, né? Era uma vaca que tinha um pouquinho mais de angulosidade, pessoal. Aqui vocês conseguem perceber, ó, olha a angulosidade, ó. Vocês conseguem perceber que é uma vaca que tem um pouquinho mais de angulosidade que as outras, né? Certo? É uma vaca que tem um score corporal bem melhor do que a outra também, né? Então a gente percebe isso, certo? Profundidade de costela dela poderia ser um pouquinho melhor, mas já é bem melhor do que as colegas que estavam também hoje, né? Entre as vacas que a gente avaliou hoje, era que tinha melhor profundidade de costela. É uma boa vaca, né? Se a gente perceber bem aí, não é uma vaca, né? É uma vaca que tem, assim, de modo geral, você consegue perceber que ela tem algumas características interessantes. Tem uma força leiteira um pouquinho bom também. Parece que os animais gostam de defecar quando eu estou perto, porque eu nunca vi tanto animal que defecou quando a gente estava perto. Aqui, a força leiteira, a gente consegue perceber que ela poderia ser muito melhor, tá? Talvez uma nota 6, uma nota 7, mas é uma vaca que já tem uma certa força leiteira muito diferente das outras ali, que a gente estava com, né, notas em torno de 4, 3 aí de força leiteira, tá bom? O ângulo de garupa dela, um ângulo bom, né? A gente consegue perceber, é um ângulo bem bom. Força de garupa dela, né? Estava ideal, né? Aí sim, bem achinelado, né? Vocês conseguem perceber, olha as pinças, né? Bastante achinelado, embora o charrete não seja tão inclinado, né? É mais na porção final mesmo do animal aqui que você percebe. Mas o jarrete muito bom, tá? O jarrete dela não estava muito ruim, não. Certo? O problema dessa vaca aqui em relação ao Uber é que o ligamento central dela é muito ruim, tá? Os ligamentos laterais são até bons, mas o ligamento central dela é um pouquinho ruim, um pouquinho mais frouxo, vocês percebem. Uber mais alto, ideal. Inserção do Uber dela, ela é até um pouco mais ventral também, a gente consegue perceber. A altura de Uber perfeita, é o que a gente gosta, né? É o que a gente queria, né? Essa altura de Uber dessa altura aqui é ideal. Aqui se evita muitos problemas, né? Então tá muito bom essa altura de Uber, tá certo? E aí o jarrete um pouquinho fechado também, né? Nossas vacas têm um problema disso, de ter jarretes muito fechados, né? Provavelmente isso é decorrência do touro, né? Muitas dessas vacas são filhas daquele touro que a gente tinha lá antes, provavelmente isso faz com que né, o jarrete ele tenha uma rentabilidade alta, esse negócio, e aí passa para os demais, tá certo? Bom, pessoal, então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? É uma pena essa disciplina, né, nessas duas turmas, a gente ter que finalizar essa disciplina à distância com essa aula, né, que a impressão que dá é que a gente está chupando bala com a casca, né, com o plásticozinho, né, é uma disciplina muito gostosa, muito legal de fazer, muito legal de observar, né, principalmente as aulas de gado de leite, que os animais deixam a gente chegar perto, tocar, ver, o gado de corte a gente tem que ver um pouquinho mais de longe, nós animais é meio bravos lá, mas a gado de leite a gente sempre chegou perto, junto, né? Os meninos são 3 aulas muito gostosas, são 3 tardes de aulas práticas que a gente faz lá no gado de leite, onde os meninos tocam, né? Fazem, eu deixo vocês fazerem essas medidas, né? Coletar essas medidas, então é muito mais legal do que o que a gente está vendo aqui, tá certo? É uma pena, infelizmente, a gente ter que ser assim, né? Mas é a pandemia que nos forçou, tá certo? Bom, uma mensagem aí para o pessoal de julgamento antigo, 2020 lá, tá bom? Pessoal do julgamento 2020, a gente finaliza a disciplina agora, né? Eu vou contabilizar os pontos, já lancei esses pontos lá e dar fim nessa disciplina, então a gente cumpriu carga horária prática e teórica, tá certo? Então, a gente vai ficar com aquelas notas que a gente tinha lá de nota das provas 1 e 2, mas vou somar mais as sabatinas. Na aula de hoje eu não vou colocar sabatina, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Pessoal de 2021,
né? Falta lançar a prova só, né? Aqui também a gente não vai mais lançar sabatina, já acabou, tá certo? A aula de hoje eu não vou lançar sabatina, só da aula passada. Então, eu vou contabilizar prova 1, prova 2, mais as sabatinas, tá certo? E aí a gente fecha a nota também, tá? Vou tentar ver se até hoje à noite, se não entrar, né, se não estiver funcionando, parece que eu estou vendo aqui no WhatsApp, tem outros alunos também com dificuldade, não está conseguindo acessar o Moodle. Se isso se persistir, eu vou tentar ir lá no IF para ver se eu consigo, né? Se não, eu vou ter que dar um jeito, não sei o quê, né? De repente, ir na casa de algum... vira e mexe desse problema, Joslaine, verdade. Ver se eu vou na casa de alguém aqui, alguma coisa assim, para ver, porque o que eu estou percebendo é que quem é usuário da Vivo não está conseguindo ter acesso. Outros usuários conseguem, né? Para a gente ver o que faz aí, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado pela oportunidade de ser professor de vocês, tá bom? E até a próxima vez que a gente encontrar aí, tá? Um abraço, viu? Michele, eu não esqueci da sua coisa não, tá? Eu estou atarefado até aqui pelo pescoço, mas nós vamos dar jeito nisso aí, preocupa não. Se você quiser depois, me chama lá no WhatsApp, bom, acho que vai funcionar muito melhor, Michele, a gente rodar suas análises, eu reservando horário com vocês, aí eu entro com você aqui, né, pelo o Meet, e a gente vai rodando suas análises aqui junto. Acho que vai ficar melhor, tá bom? Pessoal, um abraço, tá? Professor Lucas, eu percebi que seu microfone não está funcionando, né? Mas um abraço, pessoal, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? E até a próxima vez aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, prof. Com Deus. Tchau, com Deus também. Tchau, professor, com Deus também. Amém, com Deus, pessoal.